Olá a todos, eu me chamo Renan Coelho e hoje nós daremos prosseguimento no conteúdo de noções de cartografia, hoje abordando as chamadas projeções cartográficas. Vamos então dar início à conceituação desse tema. As projeções, elas são formas de tentar traduzir as informações de localizações do globo, que é um formato irregular, conhecido também como geóide. Não é esférico, já que ele tem achatamento nos polos e também tem relevos diferenciados ao longo da superfície dos continentes. Tentar transformar esse modelo todo irregular e as suas localizações num plano, que seria numa folha. E aí nós temos o pensamento de que seria como se a gente pegasse uma folha de papel e encostasse de diferentes formas no globo terrestre. E dependendo da forma como é feito esse contato, dependendo da parte aonde há o toque entre a folha e o globo, nós teremos áreas mais ou menos melhor representadas. Áreas melhor representadas e áreas menos representadas com exatidão. Então vamos a alguns exemplos de projeções. Essas projeções dependem das chamadas superfícies adotadas. Seria o formato com que essa folha iria, entre aspas, abraçar o planeta Terra. Então, a primeira forma de projeção seria a plana. Seria somente encostar essa folha em um dos pontos do planeta Terra. E o que acontece não só nesse tipo de projeção, mas também nos outros tipos, que são as chamadas distorções, representada por essa figura. E vocês verão também figuras similares de distorção nos próximos slides. Então, o que a gente tem que entender quando a gente olha para essa figura aqui da direita e também com a folha encostando no planeta? É que o ponto de contato vai ser onde nós teremos uma maior exatidão de dados, tá? E à medida que a gente vai se distanciando do ponto de contato, que nesse caso é o centro desse círculo, à medida que a gente vai se distanciando até a borda, os nossos dados vão ficando mais distorcidos. Então os dados vão ficando menos confiáveis, certo? Então, mais próximo, esse círculo menor, mais próximo do centro, ele tem uma baixa distorção, já que ele está muito próximo. O círculo mediano, ele tem uma média distorção. E o círculo mais distante do centro, de cor vermelha, ele tem uma alta distorção. Quer dizer que os dados estão mais errados. E aí a gente vê aqui, nesse caso, como que ficaria o resultado caso a gente colocasse uma folha de papel no Polo Norte. Então nós teríamos essa visão do Polo Norte e a visão aqui da América do Norte, Europa e Ásia. Tá? Então reparem que a gente consegue ver um pouquinho da África aqui e quase nada da América do Sul, justamente porque, visto de cima, por essa visão, a gente não veria a parte de baixo do globo. A gente não veria a partir do momento do globo, a partir da linha do Equador, essa parte de baixo após a curvatura. A gente veria só essa parte de cima, mas com esse formato. E lembrando, a partir do momento que a gente vai se distanciando do centro para a borda da figura formada, para esse tipo de projeção plana, o nosso dado vai ficando mais errado, menos confiável. E o resultado, essa imagem serve para mostrar como ficaria o resultado dessa projeção.
Então reparem para o tamanho dos retângulos, certo? Reparem que próximo do centro os retângulos são bem pequenos e à medida que eles vão se distanciando, eles vão aumentando. À medida que os retângulos vão aumentando, nesse caso, significa que eles vão ficando mais distorcidos em relação ao centro. Seria como se a gente pegasse uma massa de pão que está com um certo formato, mais próximo ao centro, e a gente fosse esticando essa massa do pão à medida que a gente fosse chegando mais na borda. Então, se a gente fizesse um desenho nessa massa do pão e a gente fosse esticando essa massa, esse desenho ficaria distorcido. É isso que acontece com as localizações que ficam mais distantes do ponto de contato. O segundo tipo de projeção é a chamada cônica. A gente faz um cone com a folha. Aqui aparece um triângulo, mas na verdade seria um cone. E esse cone vazado, de forma que a gente consiga encaixar como se fosse um chapéu em cima do planeta Terra. Então reparem que o ponto de contato agora, de contato realmente físico, aonde realmente está tocando, não é mais aqui em cima, tá? O ponto de contato agora visualmente são nesses dois pontos, mas isso para uma figura em duas dimensões. Se a gente lembrar que é um cone, então tem também a parte aqui da frente e também tem a parte de trás lá tocando. Então toda essa região de curvatura, tanto aqui na frente do cone como lá atrás, que está tracejado, também estão em contato. E essa zona de contato é a zona onde nós temos dados mais exatos. Então seria essa linha aqui mais central, tá? Se a gente abrisse esse cone, ele ficaria com a folha nesse formato, e essa zona central seria a zona com dados mais exatos. E à medida que a gente fosse subindo ou descendo dessa linha central, a gente iria aumentar a distorção dos nossos dados. Esse daqui seria um exemplo de como ficaria o resultado, tá? E um terceiro tipo é o mais comum e é o formato que a gente costuma ver os nossos mapas gerados nos meios mais comuns de livros, etc., é utilizando a projeção cilíndrica. Então, se a gente enrolasse uma folha de papel em formato de cilindro e encaixasse ele de cima para baixo, de forma que o globo terrestre ficasse todo dentro dele, os locais de contato seriam a princípio esses dois, só que a gente está olhando para uma figura em 3 dimensões, então a gente tem que lembrar que também há contato nessa parte aqui da frente e também lá na parte de trás, tá? Também está em contato. Então toda essa região é a região onde nós temos maior exatidão de dados, de localização de coordenadas. Se a gente abrir a folha de papel, ela ficaria no formato retangular, comum que a gente usa. Essa linha central é a linha onde nós temos uma maior exatidão de dados. E à medida que a gente vai descendo para o vermelho ou subindo para outra parte em vermelha, a nossa distorção vai aumentando, certo? Então, olha só, à medida que a gente vai aumentando essa distância do globo para a folha, reparem que eu tenho que aumentar aqui o traço do que seria essa caneta. À medida que eu tenho que eu tenho que fazer o maior esforço para fazer esse toque,
significa que vai aumentando a distorção, justamente porque ele está mais longe. Então, se eu pegasse um ponto mais distante daqui da borda, eu teria que arrastar esse ponto para que ele encostasse na borda do cilindro, e isso é o que ocasionaria a distorção, tá? Então esse é o resultado que fica quando a gente utiliza a projeção cilíndrica, e justamente esse é o modelo que nós mais estamos acostumados a utilizar. Então lembrem-se que a parte mais exata fica mais próxima aqui ao centro, e que é justamente a linha do equador, que vocês já devem conhecer. E à medida que a gente vai descendo ou subindo da linha do equador, a gente vai tendo maiores distorções. Então, ó, se vocês procurarem, por exemplo, num outro mapa, vocês veriam que essa ilha aqui se chama Groenlândia. E por essa projeção, a Groenlândia está quase do tamanho da África, ou quase do tamanho da América do Sul. Se vocês olharem algum outro tipo de projeção, vocês vão ver que essa Groenlândia, na verdade, ela é bem reduzida. Ela é do tamanho de um retângulo desse só, talvez até menor, tá? Ela com certeza não é maior que o Brasil, ela é menor que o Brasil. Só que se a gente utilizar essa projeção, ela acabaria ficando distorcida ao ponto de ficar imensa, tá? Esses são outros tipos de projeções feitos com outros tipos de técnicas, tá? E dependendo da projeção utilizada, vão acontecer deformações no mapa gerado. E essas deformações, elas estão relacionadas principalmente aos ângulos do mapa, às áreas do mapa e às distâncias desse mapa. Então eu até refiz aqui esse slide para deixar em negrito justamente as medidas que podem haver deformações. A princípio fica meio difícil de imaginar, mas eu vou tentar desenhar aqui para facilitar o entendimento de vocês. Então, existem mapas em que os ângulos dos países, eles são conservados, eles são mantidos. Então, os ângulos estão certos, mas as áreas acabam tendo deformações. Mas como que é possível serem mantidos os ângulos e as áreas serem afetadas? Então, se vocês repararem nessa figura aqui, eu fiz 90 graus, tá? Então eu posso fazer uma outra figura também de 90 graus, e reparem que eu estou realizando aqui um desenho hipotético em que nós temos o mesmo ângulo, só que claramente a área da figura ficaram diferentes. Uma tem maior área, que é essa daqui, e a outra tem menor área, que é a segunda, tá? Justamente porque eu fiz com tamanhos diferentes, certo? Existem outros tipos de mapas que tentam fazer o contrário, conservar as áreas e acabam distorcendo os ângulos. Então, relembrando, o que é área? A área é toda essa superfície de alguma figura ou local fechado, certo? Tem que ser fechado. E normalmente é medido em metros quadrados, quilômetros quadrados. Eu abri então aqui esse site e eu fiz duas figuras. Elas com certeza não são figuras iguais, tá? Mas se a gente baixar aqui,
elas têm praticamente a mesma área. A segunda está um pouquinho maior que a primeira. Eu posso até tentar aumentar um pouco aqui para ficar mais parecido, tá? Posso tentar diminuir aqui um pouquinho, aumentar um pouquinho mais. Pronto, ficaram mais parecidas. Então isso é para vocês verem que não é porque nós temos figuras com áreas iguais. Então nesse caso nós teríamos quase 22 km quadrados em ambas, mais 21 km quadrados. E quando a gente olhar para as figuras, elas terem formatos totalmente diferentes, certo? E esses formatos estão justamente diferentes porque os ângulos foram distorcidos, tá? Então nós temos áreas iguais para o exemplo que eu passei, mas distorção nos ângulos. E um terceiro tipo de deformação que pode ocorrer é quando o mapa ele tenta preservar as distâncias num determinado sentido, seja na vertical ou na horizontal, e só que tanto as áreas dos países ou estados ou cidades como os ângulos desses formatos eles acabam sendo deformados. Esses tipos de projeções em que as distâncias são preservadas são mais utilizadas para navegação ou então aviões que precisem fazer viagens, certo? Então, e normalmente viagens mais em linha retas, por exemplo, viagens nos oceanos ou viagens pelo ar. Então, eles têm essas distâncias preservadas para que se consiga fazer cálculos melhores. Mas, se fossem gerados mapas dessas áreas, dessas regiões, as áreas das cidades, estados e municípios e os ângulos, eles estariam errados. Então, aqui nós temos um tipo de deformação, a chamada deformação conforme ou isogonal, tá? Eu não vou dizer qual desses três aqui acontece a deformação desse mapa, mas é só para vocês perceberem. Um outro tipo de deformação é a equivalente e o terceiro tipo é a equidistante. Essa terceira se parece muito com a primeira, só que reparem que nessa primeira, na deformação conforme, os quadrados do centro estão de um determinado tamanho e os retângulos das bordas estão maiores, coisa que não acontece nesse tipo de deformação equidistante. Os quadrados em qualquer região do mapa, eles estão com o mesmo tamanho, certo? Peço que prestem atenção nesses três tipos de deformação, que eu vou provavelmente passar uma atividade separada para vocês com base nesses três, tá? Deformação 1, deformação 2 e deformação 3. E nós temos outros tipos de deformações, as chamadas afiláticas, que não obedecem a nenhuma daquelas regras já citadas. E nós temos também a chamada projeção de Peters, que ela consegue manter a área e a distância. Então, a da esquerda é a deformação de Peters e a da direita é uma deformação equidistante, tá? A da esquerda é a projeção de Peters, desculpa. Então, o que acontece? Reparou-se que ao longo da história, como os países mais desenvolvidos sempre eram esses países aqui, ou da Europa, ou da América do Norte, eles faziam eles faziam mapas em que as áreas deles eram priorizadas. Tanto que, como disse que os maiores impérios que tivemos na história, os maiores povos que faziam grandes
explorações de outras áreas, inclusive outros continentes, foi a Europa, partiu da Europa, dos países europeus. A grande maioria dos mapas que nós vemos, estamos acostumados a ver, a Europa está no centro, certo? Justamente porque eles ainda há centenas de anos, primeiramente, desconheciam a existência das Américas, antes do descobrimento das Américas, então eles faziam mapas em que a Europa sempre foi destacada. Depois do descobrimento das Américas, eles continuaram fazendo mapas em que a Europa ficava no centro. Só que como eles percebeu-se que esses mapas colocavam em evidência a América do Norte e a Europa, eles diminuíam, como é o caso aqui da direita, eles colocavam em evidência esses dois continentes e acabavam que eles ficavam muito grandes. Só que o tamanho real desses continentes é reduzido em comparação com a América do Sul e África, por exemplo. Então, a projeção de Peters, ela tenta realmente mostrar a área dos continentes como eles são. Então, reparem que a África fica muito maior, tá? Em comparação com essa projeção aqui da direita, que é uma projeção que a gente está acostumado a ver. A África tem tamanho reduzido, assim como a América do Sul. E tanto a América do Sul como a África, eles são maiores. Inclusive a América do Sul, a junção de todos os seus países, acaba ficando em pé de maior igualdade com a América do Norte. E nós temos os chamados mapas anamórficos, que eles não obedecem nenhuma dessas regras. Eles servem para facilitar a nossa visualização de dados. Então nós temos aqui o mapa do Brasil, que seria normal, e dependendo da informação apresentada, os estados eles aumentam ou diminuem de tamanho, significando que a informação também é menor, se a gente olhar para essa parte mais ao norte do Brasil, que seria a Amazônia, ou maior se a gente olhar para o Nordeste, Centro-Oeste, aliás, Centro-Oeste não, Nordeste, Sudeste e Sul. Tá? Então, dependendo da informação, o mapa ele aumenta ou diminui de tamanho. Então, nesse exemplo, por exemplo, a população, se a região, se o estado tiver com um tamanho grande, quer dizer que a população é maior em números absolutos naquele estado. E se for menor, quer dizer que tem um maior número de pessoas vivendo naquela área. Então a gente percebe que a Amazônia, aqui em cima, na região norte, ela tem uma área diminuída, que é significando que tem menos população morando lá, em comparação com os outros estados, tanto do Nordeste como principalmente do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E isso acontece com outros tipos de mapas também. A agricultura mundial, representada por esse mapa. Pastos no mundo, representado por esse outro mapa. A agricultura orgânica no mundo, representado por esse mapa. Precipitação anual é onde chove mais ao longo do ano, por esse mapa. Cobertura de florestas é onde nós encontramos mais florestas ao redor do planeta, nesse mapa. População mundial atual, nesse outro mapa. Estimativa populacional para o ano de 2025. Pobreza no mundo, por esse outro mapa. Orçamento de defesa, aqui já foi diferente, né? Nós não temos mais os países grandes ou pequenos, nós temos grandes bolas ou pequenas bolinhas, aonde seriam os países. Emissão de gás carbônico, número de tweets pelo Twitter ao redor do mundo e amizades no Facebook, aqui já é um outro tipo também de mapa em que ele mostra aonde nós temos amizades, então conexões no Facebook. Então nós temos linhas aqui que simbolizam, se nós temos regiões muito claras, quer dizer que as pessoas são amigas entre si dentro dessas regiões. E se nós temos linhas saindo desses países, quer dizer que essas pessoas também conhecem pessoas de outros países. E com isso a gente termina essa parte de projeções cartográficas. Agradeço a atenção de vocês. Nos vemos na próxima aula.